Nossa mensagem de hoje é no livro do profeta Daniel, capítulo 3, e nós faremos nesse momento apenas a leitura dos versos 17 e 18 do capítulo 3 do profeta Daniel, que diz assim: Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O reino de Judá foi tomado pelo império da Babilônia e alguns dos jovens, dos filhos de Israel, foram levados para serem utilizados na administração do reino da Babilônia, para servirem no palácio do rei Nabucodonosor. E entre estes jovens estavam Daniel, que recebeu o nome de Beltesazar, também estavam Ananias, que recebeu o nome de Sadraque, Misael, que passou a ser chamado de Mesaque, e Azarias, que recebeu o nome de Abednego. Portanto, os jovens hebreus receberam nomes babilônios. E desde o início desta história, nós percebemos a coragem e a integridade destes jovens servos do Senhor. Eles se destacaram por sua sabedoria e por suas habilidades. E assim, então, eles foram incluídos em cargos importantes na administração do Império da Babilônia. À medida que nós estudamos o livro do profeta Daniel, nós percebemos que há uma mensagem que permeia todo o livro. Deus é soberano, está no controle de tudo e cuida do seu povo. E essa também é a mensagem presente aqui no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E nesse capítulo, nós percebemos que somente 3 destes jovens estão presentes na narrativa. Daniel estava ausente, então nós temos apenas Ananias, Azarias e Misael. Talvez porque Daniel, sendo um dos importantes administradores do Império da Babilônia, é possível que ele estivesse em alguma missão, em alguma parte do império, porque o Império da Babilônia era um império bastante vasto. Então, uma possibilidade é essa, talvez nesse momento do acontecimento narrado aqui no capítulo 3 de Daniel, é possível que Daniel estivesse em alguma outra parte do império, a serviço do império, prestando algum serviço na área da administração. Muito bem. O fato é que Ananias, Azarias e Misael, eles são aqui os personagens principais nesta narrativa do capítulo 3. E quando nós lemos a Bíblia no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo João, a palavra de Deus nos diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esse capítulo 3 do profeta Daniel fala-nos a respeito de fé. Nós temos aqui 3 heróis da fé. O capítulo 3 de Daniel coloca em evidência a fé vitoriosa de Ananias, Azarias e Misael. E esse é o assunto da nossa mensagem, do nosso estudo neste capítulo 3 de Daniel. Algumas características de uma fé vitoriosa. E a primeira característica de uma fé vitoriosa é que uma fé vitoriosa, uma fé verdadeira, a fé em Deus, ela é uma fé constantemente atacada. É interessante que o capítulo 3 de Daniel começa falando que o rei Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro. E essa informação, ela tem uma relação com o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, porque no capítulo 2 nós temos aquela
aquela situação na qual o rei teve um sonho e no sonho ele via uma imagem, um tipo de uma estátua enorme que tinha cabeça de ouro, né? E no capítulo 2 do profeta Daniel nós temos ali então o sonho que foi revelado pelo profeta Daniel e foi também interpretado por Daniel. Então a relação do capítulo 3 com o 2 é essa. Talvez aquele sonho tenha chamado tanto a atenção do rei que ele agora resolveu fazer uma estátua. Não apenas com a cabeça de ouro, mas uma estátua, a estátua toda de ouro, né? Toda de ouro, para promover um tributo a si mesmo e ao seu reino. E então, para consagrar aquela estátua produzida, né? Aquela estátua enorme que foi produzida pelo rei da Babilônia, ele então convocou as autoridades do reino da Babilônia que representavam as diversas nações que faziam parte do seu domínio. E depois da declaração, né, de um arauto, conforme diz o texto, o que acontecia? Naquele momento daquela cerimônia que o rei convocou, as pessoas, depois de ouvirem o som de diversos instrumentos musicais, elas deveriam se prostrar e adorar a imagem construída por ordem do rei Nabucodonosor. Ou seja, de certa forma, o que nós temos aqui é a ideia de um rei que quer ainda fortalecer o seu reino. E para isso, ele usa aqui como estratégia um culto. Ele cria um culto a uma imagem para unificar a religiosidade dentro do seu império. Dentro do império da Babilônia havia vários povos, diferentes culturas e diferentes crenças, e cada um tinha lá a sua crença, os seus deuses. Mas o rei então resolveu criar um deus e um culto para unificar a religiosidade dentro do seu império, dentro dos seus domínios. E o que o rei estabeleceu então era que todos deveriam se prostrar e adorar aquela imagem, e quem assim não procedesse seria condenado à morte, lançado na fornalha de fogo ardente. Nós não sabemos quanto tempo se passou entre o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Nós não temos detalhes sobre isso, mas nós não temos nenhuma dúvida de que Deus estabeleceu na sua lei a proibição ao culto a outros deuses e à criação de imagens. O livro de Êxodo, no capítulo 20, que resume a lei de Deus através dos 10 mandamentos, começa dizendo exatamente isso: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Daniel faz aqui uma narrativa, né, indicando que o rei mandou produzir uma estátua, uma imagem, mas ele não dá muitas informações, talvez inclusive em obediência à lei de Deus, porque até mesmo falar a respeito desse assunto, de uma imagem, de adoração a imagens, era algo que de certa forma deveria ser evitado, para que de alguma forma não se estimulasse as pessoas ao interesse na adoração por imagens. A informação que Daniel nos dá aqui apenas é a de que aquela imagem possuía aproximadamente 30 metros de altura e 30 metros de largura. Então era uma imagem bastante grande, né? Bastante imponente, que chamava bastante atenção. Agora, veja o que aconteceu no final do capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 2, versos 46 e 47, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então veja, quando nós lemos os versos finais do capítulo 2 do profeta Daniel, nós temos a sensação de que o rei havia se convertido, porque ele faz uma declaração aqui de que o Deus de Daniel era o Deus
dos deuses. Mas, na verdade, o que Nabucodonosor estava demonstrando era que ele ficou impressionado com aquilo que aconteceu. Ele ficou emocionado com o fato de que Daniel revelou o sonho e que Daniel também interpretou o sonho. Ou seja, o fato do rei ter ficado impressionado e de ter ficado talvez emocionado com aquela demonstração, né, da sabedoria de Daniel, causou nele apenas emoção. Mas a emoção não muda o pensamento, não muda a maneira de pensar. Então, o rei admirou-se daquilo que aconteceu, no caso da revelação e interpretação do seu sonho, mas ele não teve a sua vida transformada através daquilo. O rei, ele quando teve o sonho, ele certamente ficou impressionado com a estátua, com a imagem que ele viu no seu sonho. Mas ele não ficou impressionado com a pedra, que de acordo com o texto, no sonho do rei Nabucodonosor, uma pedra destruía a estátua e a partir daquela pedra se estabelecia então uma grande montanha que encheu a terra. Ou seja, uma indicação de que os reinos da terra passariam e futuramente um reino seria estabelecido, um reino eterno que jamais teria fim. Uma referência, evidentemente, ao reino do Messias, ao reino eterno de Deus. Nabucodonosor, ao invés de prestar atenção na pedra que destruiu aquela figura, ficou impressionado com a própria figura da estátua, da imagem. E então ele institucionalizou aqui a idolatria no seu reino, baixando um decreto e estabelecendo pena de morte na fogueira para aqueles que não obedecessem o seu decreto e não adorassem a imagem que ele havia criado. Para os demais povos que estavam ali dentro dos domínios do Império da Babilônia, aquilo não era problema nenhum, porque seria apenas mais um culto, mais uma adoração, mais um ídolo dentro dos deuses que eles já adoravam. Ou seja, os povos que faziam parte do Império Romano, que eram dominados, que faziam parte do Império da Babilônia, que eram dominados pela Babilônia, eram povos politeístas que tinham vários deuses, então adorar aquela imagem criada por Nabucodonosor era apenas mais um. Né? Eles apenas iam incluir mais um objeto de adoração dentro da sua religiosidade. Mas para os hebreus, para os filhos de Israel, adorar uma imagem, adorar um falso Deus, evidentemente que era algo que contrariava a lei estabelecida por Deus. E aqui nós temos então a primeira característica de uma fé vitoriosa. A fé que vence o mundo é uma fé que é constantemente atacada, desafiada. O mundo que jaz no maligno, ele constantemente cria situações para atacar e desafiar, desprezando a fé dos crentes, daqueles que creem no único Deus verdadeiro revelado na Sagrada Escritura. Se de alguma forma, em nossa jornada, nós temos sido atacados em nossa fé, nós devemos confiar em Deus, não devemos temer, porque a fé em Deus certamente muitas vezes nos levará a enfrentar ataques. Por isso, nós precisamos estar prontos para enfrentar as provas de fogo que a nossa fé, muitas vezes terão que enfrentar neste mundo. Muito bem. A segunda característica de uma fé verdadeira, de uma fé vitoriosa, é que ela também é frequentemente provada. A fé verdadeira não apenas é atacada, mas também provada. Veja que a partir do verso 8 do livro do profeta Daniel, no capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que alguns homens começaram a acusar os judeus, os caldeus, que não estavam se prostrando àquela imagem. No verso 12, eles disseram a Nabucodonosor: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Algumas pessoas então levantaram essa acusação, denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego por não se curvarem à imagem e, portanto, desobedecerem ao decreto estabelecido pelo rei Nabucodonosor. O rei naturalmente ficou furioso e mandou chamar os 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. E então o rei propõe que aqueles jovens mudassem de postura. Ele diz no verso 15: Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que diz que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Veja, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam agora diante de um dilema. A obediência às autoridades constituídas é um princípio, é um dever da palavra de Deus que não deve ser desconsiderado. Toda autoridade procede de Deus e resistir à autoridade, conforme diz a Epístola aos Romanos, no capítulo 13, é resistir a Deus. O próprio Senhor Jesus ensinou, durante o seu ministério, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No capítulo 2 do livro do profeta Daniel, nós vimos que quando o rei pediu para que Daniel falasse sobre o sonho, antes de mais nada, Daniel deixou claro que ele reconhecia a autoridade de Nabucodonosor, dizendo que Deus conferiu ao rei Nabucodonosor o reino, o poder, a força e a glória. Ou seja, Nabucodonosor era rei e possuía um império e governava um império porque o Senhor Deus concedeu isso a ele. Deus é soberano e as autoridades constituídas são estabelecidas pela permissão de Deus, porque Deus conduz a história soberanamente. No capítulo 1 nós vimos também que Daniel, quando ele se dispôs a não se contaminar com as finas iguarias do rei e com o vinho do rei, ele então conseguiu ali estabelecer um diálogo com a autoridade responsável e conseguiu então colocar ali uma alternativa na qual, ao invés de se alimentar das iguarias do rei, ele e os seus amigos se alimentariam de legumes e água, né? E então eles passaram a ter ali uma dieta diferenciada, mas a partir de um acordo e não de um ato de desobediência. E aqui nós temos também uma outra situação, né? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da situação de que eles tinham que escolher entre desobedecer um decreto civil de uma autoridade constituída ou desobedecer a lei de Deus. Então nós temos aqui uma situação que coloca diante de nós o seguinte fato: fazer a coisa errada do ponto de vista da lei civil, no caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, era fazer a coisa certa do ponto de vista da lei de Deus. Ou seja, em outras palavras, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante de uma situação na qual o desobedecer é mais importante do que obedecer. Desobedecer à autoridade civil, nesse caso aqui, desse decreto do rei Nabucodonosor, estava acima do desobedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus está acima de tudo. Mais importa obedecer a Deus. É isso que aconteceu também no Novo Testamento, no livro de Atos, quando nós lemos no livro de Atos, capítulo 4, os apóstolos Pedro e João foram presos, né? E eles então foram instruídos pelas autoridades a não mais falarem a respeito de Jesus. E a resposta deles foi a seguinte: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, no Novo Testamento nós temos a mesma situação.
Os apóstolos são presos, acusados injustamente, né? E eles então são orientados pelas autoridades a não falarem mais sobre Jesus. E eles então respondem deste modo: importa mais obedecer a Deus. A obediência a Deus está acima da obediência a qualquer autoridade constituída, porque quando uma autoridade constituída estabelece uma lei que contraria a palavra de Deus, então é hora de desobedecer à autoridade constituída. É interessante que a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma resposta assim: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Era como se Sadraque, Mesaque e Abednego estivessem dizendo: olha, a proposta do rei merece o nosso silêncio, porque quanto a isso a gente não precisa falar nada. E na sequência, então, eles fazem uma declaração da sua fé, dizendo: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, novamente, nós temos aqui no livro do profeta Daniel uma expressão do reconhecimento da soberania de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram claro que o livramento vem de Deus. Eles não dependiam do rei para receberem livramento. Eles dependiam única e exclusivamente de Deus, porque é Deus quem está no controle de tudo. Como cristãos, devemos estar certos de que uma fé vitoriosa é intensamente provada. Por isso, nós devemos estar sempre firmados em Deus, confiantes no nosso Deus, porque a nossa fé muitas vezes será provada. E nós provamos a nossa fé quando reafirmamos a nossa fidelidade a Deus em obediência à sua palavra. E nós provamos a nossa fé quando expressamos a nossa confiança na soberania de Deus. Diante do seu ministério, ou melhor, durante o seu ministério nesse mundo, o Senhor Jesus Cristo alertou os discípulos que o discípulo não está acima do mestre. Se os homens perseguiram ao mestre, quanto mais aos discípulos. Por isso, o Senhor Jesus Cristo ensina aos discípulos e a nós, dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. John Knox, líder da Reforma na Escócia, costumava dizer: aprendi a não ter medo dos homens, porque aprendi a temer a Deus. Todos aqueles que desejam viver uma vida de santidade enfrentarão perseguições neste mundo e terão a sua fé provada. Uma fé vitoriosa é atacada, é provada e por isso mesmo ela precisa estar solidamente fundamentada. Nabucodonosor ficou extremamente furioso com a resposta que ele ouviu de Sadraque, Mesaque e Abednego. E então ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha. O texto diz que as chamas do fogo da fornalha eram tão fortes, tão intensas, que os homens que conduziram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha foram consumidos pelo fogo. E para espanto do rei, então, depois disso, logo na sequência, ele começou a perceber que haviam sido lançados 3 na fornalha, 3 jovens que estavam amarrados, e então ele olha para dentro da fornalha e vê 4 pessoas, 4 figuras, se movimentando no meio do fogo, sem serem afetados por aquele fogo.
E ele nota que um daqueles 4 tinha o aspecto semelhante a um filho dos deuses. Essa parte do texto coloca diante de nós o momento mais glorioso deste acontecimento. O rei Nabucodonosor teve a rara oportunidade de presenciar um grande milagre. E a função do milagre é justamente revelar o poder de Deus. E mais do que isso, o milagre também em toda a Escritura sempre acontece em momentos decisivos, momentos de crise. O milagre tem inclusive a função também de antecipar o futuro reino de Deus. Ananias, Azarias e Misael, ou Abednego, né, e os outros demais, Sadraque e Mesaque, eles estavam então ali caminhando dentro da fornalha, no meio do fogo ardente. E a questão do rei era essa, mas como que isso é possível? E ainda há um outro, junto com aqueles 3 que nós lançamos. O texto, a palavra de Deus aqui não nos esclarece de forma explícita quem que era essa 4ª pessoa, mas tudo indica que era um anjo de Deus, ou inclusive pode ser até mesmo o próprio Filho de Deus, o Messias ainda não encarnado, né? Pode ser a 2ª pessoa da Trindade que estava ali junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. O fato é que Deus havia providenciado o livramento para os seus servos. E aqueles 3 jovens então participavam do cumprimento de uma das profecias do livro do profeta Isaías, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O rei chamou os servos do Senhor para fora da fornalha, e a palavra de Deus diz que todos aqueles que estavam ali presenciando aquele acontecimento notaram que aqueles jovens não sofreram nenhum dano por causa do fogo. As suas vestes não foram queimadas, os seus cabelos não foram chamuscados, e nem mesmo havia qualquer cheiro de fumaça impregnada naqueles jovens que estiveram ali andando dentro da fornalha de fogo ardente. Uma fé vitoriosa é uma fé constantemente atacada, uma fé intensamente provada, e é uma fé que precisa estar fundamentada na promessa da presença do Senhor junto do seu povo. Porque é pela presença de Deus conosco que nós temos consolo e paz para caminhar, inclusive no meio do fogo, usando aqui o fogo de forma figurada. Muitas vezes neste mundo nós temos que andar no meio do fogo, passar por provações terríveis, e nós somente podemos superar porque o Senhor é conosco. Se nós de fato temos a nossa fé fundamentada na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nós podemos certamente passar pelo fogo no sentido de enfrentar as dificuldades desta vida, porque é pela presença de Deus conosco que nós somos de fato guardados e temos o livramento. Ananias, Azarias e Misael, eles não tinham nenhuma certeza, nenhuma convicção de que eles não morreriam na fornalha. Eles não estavam ali dizendo para o rei: olha, rei, se o Senhor quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, nós não vamos adorar a imagem que o Senhor produziu. Eles não tinham certeza do que ia acontecer depois. Eles poderiam ser, de fato, executados naquela fornalha. Eles poderiam ter morrido ali. Então, isso poderia ter acontecido.
Mas o mais importante é que a confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael, não estava no tempo, ou seja, eles tinham certeza do livramento de Deus, não apenas para o presente, ainda que eles fossem sacrificados ali, ainda que eles perdessem a sua vida física, eles tinham a garantia da vida eterna, a vida plena na presença de Deus. O que nós somos lembrados pela palavra de Deus é que nós temos a presença de Deus conosco em todo o tempo. Quando Deus chamou Moisés para libertar os filhos de Israel do Egito, Moisés perguntou a Deus: mas quem sou eu para ir a Faraó? E o Senhor respondeu: eu serei contigo. Quando Josué foi chamado para suceder Moisés, o Senhor disse também a Josué: sê forte e corajoso, eu serei contigo. E quando o Senhor Jesus Cristo esteve nesse mundo e dirigiu as suas palavras aos discípulos e, por extensão, à sua igreja, dando o mandamento para que a igreja pregasse o Evangelho, o Senhor também deixou esta promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O rei Nabucodonosor planejou fortalecer o seu reino, instituindo um culto a uma imagem. Aqueles que não obedecessem estavam condenados à morte na fornalha de fogo. Diante da recusa de Ananias, Azarias e Misael em se curvarem diante da imagem preparada pelo rei, a pergunta do rei para aqueles jovens foi esta: e quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? E essa pergunta feita por Nabucodonosor, ela no final do capítulo é respondida por ele mesmo, quando ele diz no verso 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. O rei afirma que de fato o livramento daqueles jovens veio do Deus em quem eles confiavam. Quando ele pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora ele diz: olha, o Deus de fato de Sadraque, Mesaque e Abednego é o único que livra, que pode conceder livramento. E aí depois, na sequência, ele faz um outro decreto, proibindo então que se blasfemasse contra o Deus de Israel. E mais uma vez nós temos aqui o registro de que os servos de Deus passaram e continuaram a prosperar na província da Babilônia. Assim nós aprendemos com a experiência de Ananias, Azarias e Misael sobre as características de uma fé vitoriosa. Em um mundo corrompido, idólatra, a nossa fé ela é constantemente atacada, intensamente provada, e por isso mesmo a nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus e nas suas promessas. A promessa maior de que o Senhor é conosco todos os dias, até a consumação do século, sejam quais forem as circunstâncias. Somente com Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós teremos de fato uma verdadeira fé vitoriosa. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida e que nós nos submetamos sempre ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores, aquele que é o único diante de quem nós devemos nos prostrar e adorar. Deus abençoe.